Olá, eu sou a Ana Carolina, ou Carol, eu sou a mãe do Pedro, de 5 anos, e da Alice, uma estrelinha que nasceu em 14 de janeiro de 2019 e conviveu com a gente durante 5 dias no UTI neonatal. E por conta da Alice foi que eu conheci a Associação Síndrome do Amor, ainda em 2018, durante a gestação, quando eu inicialmente comecei a participar dos grupos de acompanhamento, de apoio às famílias, primeiro o Garça Incubadora e depois o Garça Rio, E em 2019 eu me tornei um membro do Movimento T18 Brasil e ainda em 2019 eu fiz a minha primeira participação nas ações do mês de maio e esse ano estou eu aqui de novo tentando contribuir um pouquinho com a minha experiência. Eu sou enfermeira também, formada há 18 anos. Tenho pós-graduação na área de licenciatura e pedagogia, trabalhei algum tempo com cursos técnicos, pós-graduação também em promoção da saúde, onde mais especificamente eu atuei na estratégia de saúde da família, e enfermagem do trabalho, que é a minha atual ocupação nesse ramo, nessa especialidade. Enquanto enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, eu adquiri conhecimentos, experiências, com o cuidado da família em si, E é um pouquinho disso que a gente vai estar falando hoje aqui nessa conversa. Então, assim, por que eu tô falando de mim? Primeiro, claro, para que vocês me conheçam, mas depois para que vocês também entendam que a minha experiência profissional não é na área hospitalar. Então, a gente não vai estar aqui hoje conversando sobre como aspirar uma tráqueo, como manipular uma gastro, não é o objetivo hoje da nossa conversa. Não que isso não seja importante, isso também é bastante importante, mas não é o objetivo dessa conversa agora, Nesse momento a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o cuidado centrado na família, o cuidado da unidade familiar e como isso tudo implica diretamente no cuidado à criança. Então, é um conhecimento prático dessa minha experiência enquanto enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, durante 9 anos, e também uma vivência que eu tive, enquanto uma pessoa, mãe de uma criança portadora da síndrome de Edwards, inserida nesse processo, tá? Então, vamos começar? Unidade familiar, cuidado centrado na família, É um modelo de cuidado onde a família é o cliente, não é a criança. Claro que a criança é importante, claro que essa criança precisa ser cuidada, e ela precisa e deve ser acompanhada por uma equipe multiprofissional, por médicos, Muitas das vezes são muitos procedimentos necessários, principalmente nos primeiros dias de vida, no início da vida. O primeiro ano da criança com síndrome de Edwards é o ano onde as intervenções acontecem de uma forma mais intensa, enfim. Mas a criança, ela está inserida num núcleo familiar que precisa ser visto, que precisa ser entendido como uma unidade. E que uma unidade que precisa ser cuidada. E por que eu preciso cuidar dessa unidade familiar? Por que eu preciso olhar para essa criança inserida num núcleo familiar? Por que eu preciso trabalhar essa família se afinal é a criança, quem tem uma condição especial? Porque ao eu empoderar essa família, ao eu munir essa família de informações, de conhecimentos, eu fortaleço essa família. E à medida que essa família é fortalecida, o cuidado que essa família irá dispensar a essa criança,
é um cuidado muito mais qualificado, é um cuidado muito mais fortalecido, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que quanto mais a gente investir nessa unidade familiar, né, maior condição essa unidade familiar terá de investir no cuidado a essa criança, né? Então, é muito importante esse empoderamento. O que é empoderar? É você informar, é você munir esse grupo de conhecimento, de informações, para que ela possa ser capaz de tomar decisões, né? A tomada de decisão tem que vir da família. É claro que em muitos momentos, algumas decisões são técnicas, né? O profissional médico, ele vai ser, ou outro profissional da equipe multidisciplinar, ele vai ter mais condições de sinalizar um caminho, mas é importante que a família esteja inserida em todo esse processo. Tá, tudo bem, eu entendi até agora, mas o que é preciso fazer então para que esse cuidado voltado para a família, para essa unidade familiar, ele ocorra de fato? Então, é preciso que o profissional que trabalhe, que a equipe que trabalha junto a essa família seja capaz de ter uma postura de ausculta, de ouvir, né? Esteja aberto a essa família, que essa equipe esteja disposta a enxergar essa família como um grupo inserido num contexto social, né, com suas particularidades, com suas individualidades, né, com suas características próprias. A equipe multidisciplinar, ela precisa identificar junto a essa família pontos fortes, pontos fracos, habilidades, potencialidades, dificuldades, né? Identificando isso, traçar uma maneira de trabalhar isso junto com a família para que ela possa ser fortalecida. E esse fortalecimento, como eu disse anteriormente, né, empodera, promove essa família a capacidade de tomar decisões, né? E isso está diretamente também relacionado, como eu já disse, à capacidade que essa família irá desenvolver de cuidar dessa criança, né? Bom, ok, entendi até agora. Mas em que momento isso deve ser feito, né? Em que momento da vida da criança a família deve ser vista também como uma unidade que precisa ser cuidada? Todas as fases da vida da criança, né? Desde de quando ainda está na barriga, no momento do pré-natal, né? Na UTI, nos primeiros dias de vida. A UTI é algo que é totalmente novo para todo mundo. Muitas pessoas nunca passaram nem próximo a uma UTI, né? Então já é o desconhecido, todos aqueles equipamentos e barulhos, né? Durante as reinternações que algumas vezes acontece, né? Dessa criança ter alta e precisar estar retornando para uma outra internação. Durante o home care, essas crianças, muitas vão para casa e precisam de cuidados mais profissionais, mais no domicílio, em domicílio, né, que é o que a gente chama de home care. Nesse momento também é importante que essa família seja vista como um cliente, que essa unidade familiar seja vista como um cliente a ser trabalhado também. Mas eu acho que o mais importante é no momento do diagnóstico, né? O momento do diagnóstico é um momento assim peculiar, eu acho que é crucial. Se essa família for fortalecida, se essa família for empoderada, se essa família for vista como um cliente que precisa ser cuidado também, né? E não só aquele bebezinho que vai estar dentro da barriga. Nesse momento, todo o restante pode caminhar para um caminho muito diferente, né? Caminhar por um caminho muito diferente. Porque o momento diagnóstico é o momento da descoberta de um filho não idealizado,
é uma família que eu não tinha planejado que acontecesse dessa forma, é tudo muito novo, é um susto, é o desconhecido, né? E muitas vezes isso vem junto a um despreparo, a uma falta de jeito do profissional em abordar o tema, em transmitir a informação, em colocar aquela família dentro do contexto, em contextualizar aquilo tudo para a família, né? Então, talvez no momento do diagnóstico seja um momento onde o cuidado centrado na família seja mais essencial, né? Onde as energias precisam ser gastas no sentido de levar o máximo de informação, o máximo de empoderamento, o máximo de fortalecimento a essa unidade familiar, para que então ela possa prosseguir, né, nesse caminho, e que seja capaz, né, que tenha o poder da tomada de decisão. Tá? E como é isso no Brasil, né? Qual a realidade do cuidado centrado na família no nosso país? Bom, apesar de ser um modelo que não é novo, mais de 40 anos se fala nisso, na prática ainda é tudo muito superficial, né? Como um modelo assistencialista ainda é superficial. A gente tem as estratégias de saúde da família, né? Que eu falei no início, que é onde eu tenho experiência. Temos o programa de humanização do SUS, o Humaniza SUS, né? Temos o programa de humanização hospitalar também. Então, são políticas que, de certa forma, estão pautadas nesse cuidado centrado na família, né? De olhar para o cliente e não para a doença. Mas na prática mesmo, ainda tem muito que se avançar, principalmente se a gente comparar, né, os avanços que tivemos no cuidado centrado na família, no cuidado da unidade da família como uma unidade. Se a gente for pensar nos cuidados tecnológicos, a gente avançou muito pouco nesse sentido, né? Eu acho que os avanços são até mais individuais, profissionais que são sensibilizados individualmente por ONGs, como é o trabalho da Síndrome do Amor, por grupos, por famílias, do que algo que é institucionalizado nas academias, né, no meio acadêmico, ou por políticas públicas de atenção a essas pessoas, né? Então a gente precisa avançar muito, né? Os estudos eles mostram, artigos e estudos nesse sentido, eles mostram que os profissionais ainda adotam uma postura meio que de distanciamento, né? Como se não tivesse um preparo para estar lidando até com essa situação. Então a família, num momento de tumulto emocional, né, ela se depara com um profissional ou por uma instituição que muitas das vezes não está sensibilizada para receber aquilo junto com a família, né, para trabalhar com aquilo junto da família. Então isso é um entrave grande que artigos e estudos apontam, né, não da síndrome de Edwards, da trissomia do cromossomo 18 especificamente. Se a gente for procurar isso relacionado à síndrome, é até difícil achar, mas se a gente for procurar esse assunto relacionado a crianças com deficiência em si, a gente observa muitos relatos das famílias nesse sentido, né? E também é uma prática que a gente observa nos grupos de conversa, né, nos garças, dentro do trabalho que a Associação Síndrome do Amor faz, é uma fala repetida entre as famílias. Então, tudo isso mostra o quê? Né? A prática dentro da Síndrome do Amor, e o que apontam os artigos e os estudos, né? Que a gente tem que muito ainda que se desenvolver nesse campo. Né? E eu acho que não cabe também só aos profissionais, né? Claro que
é importante que as instituições, que as universidades, né, que os cursos técnicos de enfermagem, enfim, que o meio acadêmico, o meio de ensino perceba que existe uma lacuna real, né, entre o que a teoria diz do cuidado, né, do que é o cuidado centrado na família, da importância, os artigos apontam para a efetividade desse cuidado e o que a prática realmente demonstra, o dia a dia realmente demonstra. Então é importante que se tenha um olhar para isso. É importante que os profissionais também tenham uma escuta diferenciada, né? Tenham um olhar diferenciado para essa necessidade, né? Mas é importante também que a sociedade como um todo também escute a nossa fala, né? E aí eu vou puxar até uma ideia da Marília numa conversa que a gente teve no grupo mesmo do movimento T18 Brasil, né? E que ela disse uma coisa que vem muito de encontro a tudo que a gente está conversando agora, né? A sociedade também precisa ser empoderada, a sociedade também precisa ser fortalecida, né? Porque quem é a sociedade? Somos todos nós, né? Então, se a gente tem um grupo fortalecido, uma sociedade fortalecida, empoderada, ela é capaz também de dar suporte a essas famílias, ela é capaz também de dar sustento a essa família, para que essa família seja capaz de tomar decisões, para que essa família seja fortalecida e capaz de fortalecer também o cuidado que ela vai direcionar para aquele filho, para aquela criança dentro do seu núcleo familiar, né? Então, é um papel importante de toda a sociedade, das ONGs e outras associações, também dos profissionais da área de saúde, assim como das instituições de ensino, ter esse olhar diferenciado, voltado para a família enquanto cliente, para a família enquanto uma unidade de cuidado, que precisa ser vista, que precisa ser fortalecida, que precisa ser empoderada, para que ela tenha reais condições de cuidar dessa criança, de amar e cuidar dessa criança. Porque no fundo é só isso que a família quer. É só isso que essa mãe, que esse pai, que esses avós, que eles querem ter condições de amar e de cuidar dessa criança, né? E cabe a todos nós um pouquinho dessa responsabilidade, principalmente porque a gente vive num país onde a desigualdade social ela é muito grande, né? Onde o ensino ele é deficitário em várias regiões e a gente sabe que quanto menor o poder aquisitivo, quanto menor o grau de escolaridade, não é regra, mas na enorme maioria das vezes o acesso à informação ele é mais restrito, né? Ele é mais deficitário. Então são essas famílias que precisam ainda de uma atenção maior de todo mundo que está em volta para que elas possam ser empoderadas, fortalecidas e que tenham condições de tomar decisões junto à vida de seus filhos, de seus entes queridos, né? É uma responsabilidade de todos nós. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha sido de uma forma clara, né? Que não tenha sido muito chato, muito técnico, nem muito acadêmico, né? Porque apesar de ser enfermeira, muito da minha fala também é da minha experiência enquanto mãe, né? A enfermagem ela é uma das profissões que, ao meu ver, tem mais condições de desenvolver esse cuidado centrado na família, né? Por sua essência, a enfermagem é a arte do cuidado, a enfermagem é a arte do cuidar, né? A ciência do cuidado, né? Uma prescrição de enfermagem ela é pautada nas necessidades humanas básicas, né? O cuidado de enfermagem ele é um cuidado necessariamente holístico, que é ver aquela pessoa como um todo. Então, o profissional de enfermagem ele tem por obrigação ter um olhar voltado para a família, né? E assim plantar essa sementinha no coração de cada profissional que tiver na equipe, por cada lugar que passar, tá bom? É isso aí, gente. Um abraço para todo mundo. Acompanhe nossas palestras durante todo esse mês, as lives às quartas-feiras. E é isso. Tchau.